Glória a Deus, irmão. Esse é o texto, a palavra da nossa essa manhã, queridos. E situa em Lucas, né? Tem tantos outros lugares, como Mateus, que fala sobre João Batista. João Batista será a nossa referência nessa manhã, ao qual tem muitos ensinamentos, muitas lições que o Senhor Deus tem pela vida de João Batista, né? Quem lembra, semana passada nós falamos sobre a necessidade, né? Na verdade, Deus nos deu um alerta, né? Onde Ele nos disse para que nós ficamos alerta, pois estaremos vivendo a margem daqui a um tempo da sociedade, mas para isso nós, no final da palavra, nós entendemos que a ação do Espírito Santo é fundamental nas nossas vidas, para que possamos suportar aquilo que está por vir, né? Por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos em comunhão, buscando a presença de Deus, do Santo Espírito dele em nossas vidas, para que possamos estar lá na frente, prontos e preparados para a batalha, né? Mas não que adianta a gente ficar falando que é a necessidade do Espírito Santo, sem termos estratégias para isso, sem termos estratégias para buscarmos o Espírito Santo. E nessa manhã, o Senhor vai nos dar uma estratégia muito importante, né? A qual nos dá estratégias de como buscarmos mais o Espírito Santo, como nos enchermos mais do Espírito Santo. E nessa manhã nós vamos ter algo do Senhor para as nossas vidas. Nós acabamos de ler o texto de Lucas, né, que fala sobre João Batista, não é mesmo? Então João Batista, queridos, nós sabemos muito bem quem é, né? Todos nós sabemos, um famoso, né, profeta do Senhor, a qual foi o precursor do Senhor, né? E você veja que Lucas, ele não só fala sobre João Batista, mas a preocupação dele é se situar no tempo, né? Veja que no começo vocês mesmos leram que havia um imperador, né? No tempo em que essas coisas ocorreram, porque Lucas ele tem um cuidado de falar minuciosamente dos fatos. Desde o começo do capítulo 1 ele vai falando, porque muitos empreenderam de falar sobre os acontecimentos, mas Lucas ele traz um panorama mais firme, falando do que estava acontecendo, quem é que estava no poder naquela época, quem eram aqueles que estavam, as peças que estavam no poder. Então ele fala que Tibério César era o imperador, ele fala sobre Pilatos, que era o governador, ele fala sobre Herodes, né, o tetrarca, e você veja que tanto na história como na palavra, elas se completam, porque a história diz realmente que Herodes o Grande, quando morre, aquele mesmo que foi o genocida, o império divide o reino da Judéia, da Palestina, em partes, né? Ou melhor, entre os seus 3 filhos, né? Entre os seus 3 filhos. Então ele separa o reino da Palestina entre os seus filhos, né? Então você veja como a história ela começa juntamente com a palavra do Senhor, se coordenar, né? Que fala que muito bem que estava acontecendo naquela época, né, queridos? Então, esse é o panorama, esse é o sistema onde o plano de fundo em que Lucas estabelece o seu evangelho, né? Ele dá os poderes constituídos, assim como o poder religioso, né, que era tomado conta ali por Caifás e Anás, né? Ali sobre, né? E também o Caifás, que também estava junto ali no sistema religioso, tomando conta naquela época, né, queridos? E é interessante, queridos, que Deus, ele decide enviar João Batista, né? Enviar o precursor do filho dele por uma onde ninguém imaginava que fosse, né? Porque o que era natural, o que era? João Batista, filho de sacerdote, né? Como nós sabemos, filho de Zacarias, né? Exatamente, vocês sabem o contexto em que João nasce. Você veja que a mãe dele era estéril, não podia ter filhos, e ali já avançado de idade, ele recebeu do anjo do Senhor, o anjo Gabriel visita eles e ali fala para eles: olha, você terá um filho, Deus tem respondido as suas orações, Deus tem ouvido as suas orações, no tempo certo você terá um filho chamado João Batista, né? E fala tudo aquilo que ele vai ser, né, lá na frente. Você veja que aí Zacarias não acredita naquela palavra, mas ele estava orando. Por isso a importância de nós orarmos com fé, né? Perceba que João Batista está orando e o anjo fala: as suas orações foram ouvidas, né? E no tempo certo você terá um filho. Mas ele questiona o anjo: mas como é isso? Ao questionar o anjo, ele não estava acreditando que pudesse ter um filho.
Veja a palavra do Senhor como é poderosa. Por isso o anjo vai, olha, ficarás mudo, até que no tempo certo essas coisas vão ocorrer. Então você veja que Zacarias não estava acreditando que ele pudesse ser pai. E há necessidade, irmãos, de nós sempre orarmos com fé, para que aquilo que está no nosso coração se realizar. Porque ainda que nós oramos sem fé, porque era necessário que acontecesse, mas ele não estava esperando, né? Não acreditava que fosse pai, mas o Senhor veio ali e ali fez aquele milagre, né, irmãos? Então a história de João Batista, ele nasce, mas ele é filho de um sacerdote. O que era natural? Que o meu filho também seguisse a linha. Ele tinha todas as prerrogativas, ele tinha todos os atributos, porque era descendente de Levi, poderia muito bem seguir a carreira do pai, mas não. O que Jesus decide? Por quê? Deus é quem quis que ele viesse, porque eu vou escolher o meu precursor. O precursor do meu filho não virá pelo sacerdotismo, ele não virá. Por quê? Porque estava tudo errado, né? Tudo corrompido, as coisas estavam tudo de ponta cabeça. Tudo as coisas eles estavam fazendo as coisas como a gente falou semana passada, como por fazer, por interesse, por dinheiro, por realmente ter aquele poder, né? Ser realmente aqueles que estariam realmente ali sendo os mais poderosos da época. Então Deus decide, então, não, meu filho não vai vir por aqui. O meu filho, eu vou fazê-lo vir o precursor do meu filho para um outro lugar, um lugar qual eles nunca imaginariam, que foi pelo deserto. Então João vem pelo deserto. Vocês acabaram de ler. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Mas é curioso porque percebam que entre os dois testamentos há um intervalo. Entre o Velho Testamento e o Novo, há quantos anos? São 400 anos. Desde esses dois testamentos há esse interlúdio, porque Deus ficou em silêncio, né? Por 400 anos Deus não falou nada, porque os profetas, eles mataram a todos. Por isso Jesus, quando vem caminhando pela Palestina, ele diz: vocês mataram os profetas, e os seus pais mataram os profetas, e vocês fizeram os túmulos dos profetas. Então houve um período entre o Velho Testamento e o Novo de 400 anos. Pasmem, irmãos, que não era o natural que Deus enviasse João Batista, o seu precursor, no templo, enviasse ele para falar para grandes multidões, para falar para um número maior de pessoas, porque ele vai enviar o seu filho. Então, é natural que o seu precursor fale para muitas pessoas, mas você veja que Deus, ele decide vir o seu precursor pelo deserto. Algo para a gente pensar, algo para a gente ficar pensativo nesta manhã, não é, queridos? Porque deserto, se a gente for pensar literalmente, significa ausência de pessoas, né? Árido. Você não consegue viver no deserto. Se nós formos pensar literalmente, não há expectativa de vida no deserto. Não há como sobreviver no deserto. Mas Deus decide vir, o seu precursor, pelo deserto, né, queridos? Mas literalmente, mas espiritualmente, se nós formos pensar, deserto, dentro da palavra do Senhor, significa separação do mundo caído, né? Separação, porque eu não posso colocar o meu precursor em um local onde está totalmente corrompido. Eu tenho que vir, eu tenho que ainda forjá-lo para que ele possa estar cheio do Espírito Santo e aí ser de fato o precursor do meu filho. Então Deus, ele é onisciente, ele é onipresente também, né, queridos? Então João Batista primeiro, ele renuncia às suas vontades, porque ele era para ser um sacerdote. Opa, eu quero ser um sacerdote como meu pai. Quem não quer ser igual ao seu pai, né? Quer continuar a sua profissão, mas ele decide ouvir a voz de Deus e cumprir o chamado de Deus na sua vida. Nós temos que, assim como João vivia, separado de um mundo, separado de pessoas, de sociedade, nós também devemos nos separar do mundo. Nós, no nosso tempo, nós devemos, para que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós sejamos mais cheios do Espírito Santo, Deus quer que nós também vamos nos desvencilhando desse mundo, né? A palavra do Senhor diz que nós não podemos nos apegar a nada, né? Nós temos que viver para Cristo, viver para o Senhor, né, queridos? E o Senhor já começa a nos ensinar nessa manhã. E ele tem muitas coisas. Há uma grande dificuldade para nós, né, irmãos? É difícil para a gente
que vive no mundo, separado do mundo, né? Como é difícil, né? Vivemos no mundo, mas nos separar de certas coisas, ficar um pouco mais restritos à palavra do Senhor. E é isso que a gente tem feito, queridos. Nós temos orado aqui. Eu tenho orado principalmente para que o Senhor, cada dia mais, me dê condições de me afastar cada dia mais desse mundo, de viver realmente, de fato, as promessas do Senhor, viver realmente cheio do Espírito Santo, né, queridos? Porque muitas coisas, muitas vezes, parecem inofensivas, né? Pode parecer inofensivas, mas ela tem coisas inseridas como a televisão, como muitas coisas no nosso redor, né? Que fazem com que nós chamem a nossa atenção e nós fiquemos ali, talvez possa nos prejudicar a nossa versículo, porque é a palavra dele. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se ele libertar de fato, nós seremos livres. Então são coisas, irmãos, que estão nos prendendo nessa terra. Nós pensamos que não, mas são coisas que nos prendem. São situações, e nós sabemos que isso nos impede de ser de fato, buscarmos a plenitude de Deus, né? Hoje existem tantos atrativos no mundo, né? Tantas coisas que o mundo nos oferece, né? Nós, por exemplo, lá em casa, nós decidimos, isso foi coisa que Deus para nós, Deus tocou nos nossos corações, decidimos não ter mais televisão. Faz tanto tempo que nós não assistimos, né, Liliane? Então, mas isso é uma direção de Deus para nós, não que eu não posso falar para você isso. Se Deus assim tocar em seus corações, aí vocês vão e façam aquilo que Deus quer, mas isso é específico, uma direção de Deus para cada um, amém? Então, irmãos, porque não há mais coisas boas, né, na televisão, né, na mídia, né? A gente vai lá, fica com um canal muitas vezes e você não acha, tem hora que você vê só porcaria, só tem coisas, né, que não agrada a Deus, só violência, né? Ontem mesmo a irmã falou, né? Canais só coisas violência, tá no seu serviço ali, passando só coisas ruins. Não, só jornal que é. Falando de Covid, vacina, meu Deus. Se fosse pelo menos para educar o povo, né? Não é para amedrontar o povo, né? Exatamente. Então é uma luta constante que nós temos que batalhar dia após dia. Nós temos que, nesse momento, buscar o Senhor. É uma luta diária, né? É uma luta constante, mas nós temos que ter cuidado com o que a gente assiste, né? Na televisão. Tenha cuidado porque com as redes sociais também. Às vezes nós passamos tanto tempo, né, no celular, na rede social, e deixamos tão pouco tempo para ler a Bíblia, para orar, né, para buscar a face do Senhor, né? Então cuidado, irmãos, também com onde você anda, as amizades que você tem. Lembre-se que o nosso melhor amigo é o Senhor. Ele é que é teu amigo, Ele é quem é o teu amigo para todas as horas. As amizades aí fora, às vezes querem passar momentos com você ali, mas quando você está na pior, eles esquecem você e todos te abandonam. Onde estão os seus amigos? O momento mais difícil, quando você precisa, não tem ninguém, né? Mas Jesus está ali do seu lado, né? Está ali para te amparar, para te ajudar e para fazer, né, ali junto com você. Então, queridos, tomem cuidado. E Deus nessa manhã quer que nós nos aproximemos dele. Essa é a estratégia. Nós precisamos, nesse momento, deixarmos mais e mais as coisas que chamam a nossa atenção, tiram a concentração com Deus e buscarmos cada dia mais ao Senhor, se quisermos ser mais cheios do Espírito Santo. Ontem a irmã tocou no assunto, eu já estava com a palavra preparada. Ela falou, ontem você falou sobre o morno, né? A irmã Simone falou sobre o morno. Nós não podemos de maneira nenhuma ser mornos, né, queridos? Do contrário, nós ficaremos nessa condição, na superfície, no raso, né? E aí Deus não quer que nós sejamos mornos, né? O morno, quem se lembra? Vamos ler Apocalipse 3, 14 diz. O anjo da igreja de Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Reconheço as suas obras, sei que vocês não é frio nem quente. Melhor seria que se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, irmãos, olha só os perigos que nós corremos em ficar no meso, né, no mais ou menos, na superfície ali, no morno, né? Então, nós não temos que ser morno. Hoje é frio de vez ou é quente, né? Deus não tem essa de meio termo, né?
Nós temos que ser ou não ser. Ou nós somos filhos de Deus ou nós somos filhos do diabo. Então, queridos, essa é a realidade da palavra. Nós não podemos harmonizar a palavra, né? Mas a palavra, ela tem que ser dita, ela tem que, nós não estamos, mas que possamos, meus irmãos, entender que nós não podemos nos misturar, nós temos que cada dia mais nos afastar, porque se a gente quiser buscar a santidade, o mundo, ele é tão podre, nós não conseguiremos inseridos em contexto do mundo, nós não conseguiremos. Por isso, enquanto você consegue, se afaste do mundo, viva em função do Espírito, viva para Deus. Você sabe que as coisas estão terminando, né? Nós findaremos, daqui a pouco as coisas estão acontecendo e nós não conseguiremos se nós não estivermos com Cristo, se nós não tivermos ali. Então é mundo versus deserto. Nós temos que fazer a nossa escolha, decidir, né, a melhor parte, que é viver com Cristo. Então quer dizer, que talvez você esteja pensando que você quer que eu viva então igual João Batista. Você quer que eu saia do meu emprego, saia do meu trabalho e vá para os montes, né? Viva afastado como nômade, né? Viva nas montanhas e ali fique esperando a volta de Cristo? Será que é isso? Não, né? Porque João vivia em um contexto literal, no deserto, literalmente, ele vivia no deserto, né? Mas nós não temos essa condição, ainda não, né? De nos afastar tanto do mundo, no nosso convívio e viver tão isolado. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós saiamos desse mundo, né? Nós saiamos dentro de um contexto, não ficar preso a este mundo, né? Não ficar se degustando dos prazeres desse mundo, né, queridos? Porque a gente precisa entender que você pode falar desde que nós é criança, nós vivemos no mundo, nós temos os nossos pais nos ensinaram, temos família, temos trabalho, né? Nós temos que viver no mundo, mas porém, nós temos que entender uma coisa. Olha o que o versículo de Gálatas 2 está falando para nós. Olha só. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo na carne, estou vivendo no mundo, mas eu vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só o que a palavra está dizendo. Irmãos, é sério. Nós estamos crucificados com Cristo. Eu vivo, não eu minhas vontades, mas eu vivo pela vontade de Cristo em mim. Veja que ele fala, a vida que agora eu vivo na carne, eu estou vivendo ainda, todo mundo, eu não estou isolado, eu estou vivendo na carne, mas eu vivo o quê? Pela fé em Deus, né? Pela fé em Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Então nós temos que viver a vida de Cristo. Lembre-se, quando nós nos aceitamos a Jesus, nós nos arrependemos e ali nós morremos para nós e vivemos com Cristo, para Cristo, né, queridos? Que possamos, a dificuldade é colocar em prática esse versículo, né? A dificuldade é de fato morrer para nós, porque às vezes as nossas vontades, elas prevalecem, né? As nossas vontades às vezes, elas prevalecem, mas nós temos que entender o que a palavra do Senhor está dizendo, né, queridos, nesse versículo, que embora continuemos vivendo na carne, entendamos que a minha vida agora é de Deus, nós temos que viver pela fé, queridos. E fica a pergunta, será que nós temos vivido esse versículo? Será que nós temos vivido pela fé, morrido para nós mesmos, viver em Cristo? É difícil, né, Cristo? Mas o nosso deserto é diferente do de João, né? O nosso deserto, ele é talvez um pouco mais difícil, porque João, embora estava afastado de todos ali, né? Nós temos um desafio maior, como viver num deserto, como viver separado do mundo, vivendo nele. Veja como é complexo. Como viver longe, como se afastar do mundo, mas eu vivo no mundo. Esse é o nosso desafio, e isso é que nós temos que pedir a Deus todos os dias, para que nos dê forças, embora nós tenhamos tantas coisas em nossa volta, entendemos que sem a gente fazer isso, sem nos estar blindando a nossa mente, por isso é interessante, é muito importante estarmos aqui juntos, para que um conforte o outro, para que um dê força para o outro, né? Para que possamos continuarmos nessa busca, né? Porque sem isso nós não conseguiremos, né, queridos, viver. Então, nós possamos entender nessa manhã o que o Senhor quer de nós, né? Deus quer que nós buscamos cada dia mais Ele. Deus quer que nós deixamos os prazeres dessa vida, porque daqui a pouco as coisas vão acontecer. Se nós quisermos ser plenos de Deus, plenos do Santo Espírito de Deus, nós só vamos conseguir se nós buscarmos mais ao Senhor e se nós renunciarmos tudo.
de fato renunciar, o que a palavra diz. Não só na palavra, não só de boca para fora, como o Senhor disse ontem, no capítulo 15, né, de Mateus, tem a passagem. Não sejam, Isaías falou, olha, vocês só falam de boca, vocês só me adoram de boca, mas de fato, né, para prevalece o coração, estão longe de mim, né? Os seus corações estão longe, Isaías falou, e Jesus repetiu essa passagem, né, queridos? Que possamos entender essa palavra do Senhor. E qual é a estratégia? Veja que a palavra do Senhor, ela fala como se nós já estivéssemos nesse contexto. Olha, ele diz, olha o que João diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, o mundo tem que nos odiar, né? Há algo de errado quando o mundo nos ama, então há algo de errado, mas a palavra diz que o mundo tem que nos odiar, por quê? Nós não somos do mundo, nós não procuramos as coisas do mundo. Então veja que a palavra, veja que ele fala como se fosse do passado. Então, queridos, nós estamos, se cumprirmos a palavra, nós temos que morrer para o mundo de fato. Veja que a palavra do Senhor, ela é poderosa, e nós não somos desse mundo, né? Por isso o Senhor nos escolheu, por isso que o mundo nos odeia. Então o mundo tem que nos odiar mesmo, o mundo tem que nos odiar, porque nós somos de Deus, nós somos de Cristo, né, queridos? Então, que possamos viver, queridos, nesse mundo, no deserto de Deus, buscando cada dia mais a plenitude do Santo Espírito. E aí a estratégia de Deus para nós é essa. De que nós temos nos alimentado? A nossa alma, o nosso espírito. O nosso alimento tem que ser a palavra de Deus. Então, se nós passamos, irmãos, 2, 3 horas assistindo televisão, por que nós não reduzimos esse tempo e dedicamos mais de 1 hora na palavra do Senhor, né? Porque ao invés de nós passarmos nas redes sociais 1 hora ali, nós dedicamos meia hora à oração, né? A jejum, a palavra, né? Fazendo isso, eu sei que é difícil de 1 hora para outra, a gente, vou esquecer tudo, hoje agora eu vou só viver da palavra, vou só orar, vou só ficar orando, mas porque a gente não consegue. Mas a estratégia de Deus para nós essa manhã é que aos poucos nós tomemos essa ideia e sigamos em frente, né? Sigamos em frente e reduzindo os tempos que a gente... Veja, calcule o dia de vocês, né? 8 horas, talvez o dia, né? 24 agora, a irmã falou, nós só vivemos 16 horas, né? Mas, porque 8 horas nós estamos dormindo, claro. Mas dentro dessas 16 horas, você veja o que tem tomado o teu tempo. O que tem tomado mais o teu tempo, né? É claro que nós trabalhamos 8 horas também, mas no nosso trabalho, a gente pode estar meditando em espírito, orando ao Senhor, buscando, não é mesmo? Mas quando nós chegamos em casa, eu sei que estão muitas tarefas para a gente fazer, né? São muitas coisas, mas nós temos que ter tempo para Deus. O nosso exercício, querido, nossos dias, nosso cotidiano, é intensificar a nossa leitura bíblica, intensificar a oração, intensificar a busca pelo Senhor. Porque assim, chegará um tempo que nós vamos estar tão acostumados a isso, que chegará um tempo que você está fazendo isso, ó, assim, sem perceber, você vai estar dando mais tempo para Deus. Então, a estratégia de Jesus para nós essa manhã, queridos, é que nós passemos mais tempos com Deus, buscando a face do Senhor, buscando o Senhor, adorando ao Senhor. Porque se quisermos buscar a plenitude do Senhor e do Espírito em nossas vidas. João Batista era cheio do Espírito Santo, ele decidiu viver ali, porque ele era um precursor, ele teria que estar ali, mas ele se encheu do Espírito Santo. Veja que Jesus, ele compara João a quê? Ao maior homem nascido de mulher, é João Batista, porque João decidiu viver a margem, decidiu que eu vou deixar o Senhor viver na minha vida, eu vou renunciar à minha vontade para viver a vida do meu Deus, né? Para decidir, para viver a vida do meu Deus e cumprir a minha missão, que era ser precursor de Jesus, né, queridos? Então, vamos fazer um acordo aqui, né? Que nós possamos, meus irmãos, passar cada dia mais a viver, alimentar da palavra do Senhor. A grande diferença é, se nós alimentarmos mais a nossa carne, nós vamos depender mais da carne. Mas se nós alimentarmos mais o Espírito, com certeza nós estaremos mais próximos de receber a plenitude de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Que possamos firmar esse compromisso aqui nesta manhã. Porque a palavra nos diz que tudo que ligares na terra será ligado também, mas o que desligares também será desligado. Que possamos, meu amado, não só
estar aqui vendo, ouvindo, contemplando, lendo a Bíblia, orando junto, mas que no nosso cotidiano possa ser evidenciado o Senhor em nossas vidas, possa ser evidenciado o Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Amém? Que nós possamos estar prontos, queridos, porque as coisas estão aí. Nós não podemos relaxar no momento, nós não podemos deixar de vigiar, porque sabemos que o inimigo ele vem com fúria para cima de nós. E se nós não estivermos prontos, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós iremos tombar. E aí não adianta a gente depois ficar perguntando, por quê, meu Deus, por quê? Mas, poxa, mas se eu não estou buscando, se eu não estou fazendo nada, se eu não leio, se eu não oro, por quê? Porque é isso, porque a gente não busca como se deveria, né, irmãos? E nós não podemos vacilar. O inimigo ele não brinca. Ontem foi falado, 24 horas ele está trabalhando contra nós. Portanto, irmãos, esse é o momento de nós buscarmos mais o Senhor. Esse é o momento de nos firmar na palavra do Senhor. Mais um versículo que evidencia. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Olha só que bom, Paulo está dizendo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha que glória a Deus. Porquanto, meus irmãos, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder ser, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mais um motivo para buscarmos a face do Senhor e vivermos no Espírito, alimentarmos o Espírito. Porque se eu vivo na carne e não agrada a Deus, e eu tenho inimizade. Olha, esse versículo fala muito forte, né, aos nossos corações. E é isso, irmãos, a gente não pode deixar de falar da palavra. A palavra tem que nos confrontar, às vezes é duro, mas é a realidade. Nós temos que buscar mais o Senhor. Nós temos que, de fato, viver a palavra em nossas vidas. Que você possa refletir nessa palavra, nessa mensagem, e que o Senhor toque o seu coração, mas não por causa de mim, do que eu estou te falando, mas porque Deus, o Espírito Santo, Ele tocou você, e realmente você entenda que, se nós vivemos na carne, nós não estaremos agradando a Deus. E tão somente estaremos enfraquecidos. O inimigo quer isso, para que nós estejamos fracos, para que ele venha e faça a desgraça na nossa vida, e destrua tudo, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Então, irmãos, olha que coisa séria que o Senhor nos dá nessa manhã, e nos dá essa direção. Vá aos poucos se desvencilhando das coisas do mundo, porque elas também não agregam a nada a você. Elas só vão causar, talvez ali você tenha um momento de prazer, de descontração, mas elas não vai ser passageiro, mas as coisas de Deus, elas são eternas, né, em nossas vidas. Que esse possa ser nosso objetivo, queridos, nessa manhã. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nessa manhã, que Ele venha falar conosco e nos dar que essa estratégia fique em nossos corações para sempre.